Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, novamente no ar, entrando na sua casa. Pela nossa querida TV Mundo Mar. É com grande alegria que apresentamos esse trabalho, falando sempre da doutrina espírita. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, com uma alegria imensa e ao mesmo tempo uma responsabilidade aqui nos encontrarmos para juntos formarmos, apresentarmos, estudarmos uma temática de O Livro dos Espíritos. Então é com grande alegria que estamos em mais este programa. André, antes de você começar, eu queria saudar o nosso telespectador pelo carinho, pelas mensagens, pelo abraço fraterno que recebo e sei que você também recebe em todos os lugares que nós vamos fazer palestra. A nossa gratidão a todos aqueles que ouvem, que assistem e que nos acompanham. Um beijo no coração de todos. Sem sombra de dúvida, esse programa, como a TV Mundo Maior, tem um carinho e um prestígio por parte de muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então, fazermos parte desta grade de programação é uma alegria imensa e, ao mesmo tempo, ter os nossos telespectadores, os nossos amigos, os simpatizantes que acompanham o nosso trabalho é sempre uma alegria e uma responsabilidade. Aproveitamos para deixar os nossos meios de comunicação. Temos o WhatsApp 19 997 78 2794, interaja conosco e pode também nos seguir pelo Instagram, @sergio.vilar.37 e o meu @AndréLuizCVilar. Conheça também as nossas redes sociais. Dando continuidade em nosso estudo, uma semana é o Livro dos Espíritos, a outra semana é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje veremos do livro 2º, capítulo 4º, Pluralidade das Existências, veremos o capítulo 4º, item 1º, da reencarnação. Questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então nós percebemos que, dando continuidade naquela linha de pensamento que Allan Kardec traz para nós, que nós estamos estudando semana sim, semana não, porque uma semana é o Livro dos Espíritos, a outra semana é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então como é que nós nos depuramos, como é que nós nos evoluímos? Através da reencarnação. Então é através das oportunidades, porque nós temos o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio é que cada um de nós vamos escolher os caminhos. Podemos seguir o caminho do bem, podemos seguir o caminho do mal, mas fato é que Deus permite tudo isso. Mesmo porque Deus sabe da nossa condição. Diante de um planeta como o nosso, que é um planeta de mundo de provas e expiações, é natural que o mal ainda campeie sobre o bem. E é natural que nós ainda trazemos resquícios do passado, ainda diante da condição do homem velho. Então, por isso que a reencarnação, nas múltiplas oportunidades, é que nos dá a certeza de que um dia chegaremos ao apogeu da evolução. Sem dúvida, nós começamos a observar que enquanto tivermos ainda o resquício das imperfeições que caracterizam a humanidade, nós teremos que nos submeter às reencarnações. Para alguns serão mais vezes, para outros serão menos. Aí vai do interesse de cada um. Vai do interesse, da dedicação, do que se espera. Porque com o despertar da consciência, nós estamos percebendo que tudo o que fazemos, seja se é uma coisa boa, seja uma coisa ruim, o retorno é para nós mesmos. Às vezes imaginamos assim, prejudiquei fulano, ajudei fulano. Na verdade, quando nós prejudicamos os outros ou ajudamos os outros, nós estamos nos prejudicando ou nos ajudando.
Ninguém prejudica o próximo como ninguém ainda ajuda o próximo. Ajuda é o quê? Uma cesta básica? Uma palavra amiga? É fundamental, lógico que é. Mas uma ajuda real é o que o Chico fazia, é o que o Dr. Bezerra fazia. O nosso ainda é mais assistencialismo do que propriamente dito uma ajuda para alguém. Os nossos conselhos ainda são equivocados, a nossa medida ainda é deturpada, o nosso preconceito sobre muitos assuntos ainda demonstra a necessidade de ser reavaliado. Então nós não podemos dizer que já estamos conseguindo ajudar o próximo como estes baluartes fizeram. Porém, todo começo é lento, todo começo é imperfeito, todo começo se começa dessa maneira mesmo. Mas temos que ter a exata noção de que quando eu prejudico ou quando eu ajudo alguém, isso retorna para nós, não fica para o próximo. Isto retorna. Aí vem a justiça das aflições, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Kardec continua questionando, agora na 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Logicamente, aí entra todas aquelas explicações, né, de que nós podemos reencarnar na condição de homem, na condição de mulher, na condição dessa transformação que estamos tendo hoje, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Podemos nascer branco, podemos nascer negro, podemos nascer rico, podemos nascer pobre, podemos nascer com um corpo perfeito, podemos nascer com um corpo mutilado. Enfim, nós sabemos que a reencarnação é uma consequência natural daquilo que nós deixamos na última existência. Nós vamos ver um pouco à frente que muitas pessoas dizem, mas por que nós não evoluímos no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual, num plano como o nosso, ele tem como função básica o chamado mundo da erraticidade. Nós ficamos tão aprisionados aos nossos erros, a tudo aquilo que nós cometemos de equívoco, que nós não temos condições sequer de reparar as nossas faltas. Então é no campo da crosta que nós vamos reencontrar desafetos de ontem, os problemas de ontem, e é através dessas oportunidades que nós vamos gradativamente recompor o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Numa reencarnação podemos evoluir um pouco, como podemos também estacionar. E o estacionar não deixa de ser um regredir. Não regredir igual os nossos irmãos budistas creem, quando uma pessoa não atinge a evolução, ela retorna num corpo animal na condição de um castigo. Isto não. Mas só de nós vermos todo o nosso meio evoluindo, os nossos familiares evoluindo, as pessoas que nós amamos evoluindo, e nós parados no tempo, no sentido espiritual, isto não deixa de ser um regresso. Porque a evolução planetária, ela ocorre de modo muito simples. É nós pegarmos um aeroporto com a sua hora da partida e nós estamos lá ou não. Se eu estiver, eu poderei entrar no avião, poderei voar. Se eu não estiver, perderei o voo e não sei quando conseguirei voar. Porque às vezes tem que ter taxa, vai depender se no outro voo vai ter lugar para que eu possa ir. Então a evolução é mais ou menos assim. Se nós não corrermos atrás dela, ela é totalmente diferente do modo que nós vemos na atualidade, esperando que o outro faça a nossa parte. Por isso que a existência aqui na Terra é muito importante. E a última questão para o encerramento do nosso bloco é a 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então nós percebemos que todos temos muitas oportunidades. Lógico, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, porque o processo da reencarnação não é como o processo do sistema escolar aqui na Terra,
onde você tem, não é, tantos anos para completar a primeira fase, depois mais tantos anos na segunda fase, depois mais tantos anos na terceira fase, nas escolas, depois vai para a faculdade. Não é assim que funciona, não é? Alguns podem demorar um pouco mais, outros podem se antecipar e se melhorar com menos tempo. A grande verdade é que cada um de nós é que vamos fazer o planejamento de nossa vida, de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa decisão, de acordo com o nosso trabalho. Então, o importante é isso, né? O que mais me chama a atenção em Kardec, porque de uma pergunta nós percebemos que teve mais duas, né? E aí nós percebemos o quanto Kardec estava atento à resposta dos espíritos. E ele não se contentava, ele ia avante. Enquanto não se esgotasse o tema para que nós pudéssemos compreender claramente o assunto, ele não se encerrava. Nós temos uma pergunta que vai até a D. A pergunta depois a B, a C e a D. Para nós termos uma ideia como Kardec era meticuloso no sentido de ir buscar toda essa verdade. E ainda, no início do próximo bloco, nós veremos a 166C, que é para arrematarmos esta questão dessas colocações, começando pela questão 166. Então, de fato, a reencarnação é um tema apaixonante, já está disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, o livro Missionários da Luz, em que ele aborda muito esta temática da reencarnação, do seu modo operante, do seu processo. Então, as pessoas que quiserem também estudar conosco através da série que estamos efetuando dos livros de André Luiz, já estudamos Nosso Lar, já estudamos Os Mensageiros e agora Missionários da Luz. Está no canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e veja a playlist estudando este livro. Ali você vai poder estudar conosco, junto de André Luiz, de Alexandre, dos personagens que vão aparecendo naquele livro, de modo fácil, de modo sério e que amplia ainda mais o que Kardec deixou. Lembro também que nessa mesma página está os estudos do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros, e em breve estaremos gravando o livro Obreiros da Vida Eterna, que vai contribuir muito para o nosso estudo. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo, agradecendo a você, agradecendo a sua audiência no programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, qual é o tema que nós estamos abordando hoje? Hoje nós estamos vendo um pouquinho sobre a reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo, é um dos pontos fundamentais que compõem o nosso arcabouço doutrinário. Aqui já tivemos a oportunidade de ver algumas questões formuladas pelo nosso emérito professor Allan Kardec, com as respostas fantásticas do plano espiritual, e vamos neste momento dar continuidade. Mas antes gostaríamos de deixar o nosso WhatsApp, porque como é um tema palpitante, é um tema novo para muitas pessoas, você está com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Mas o WhatsApp também tem uma outra finalidade, além de você mandar a mensagem para nós que apresentamos o programa. Você também, se tiver interesse, pode receber todos os dias mensagens gratuitas pelo WhatsApp. Vídeos, posts, histórias, trechos da obra de Kardec, palavras de autoestima para continuarmos a jornada evolutiva e o melhor, totalmente gratuito. É só você pegar o nosso número, salvar na sua agenda de contatos e mandar uma mensagem com o seu nome e a sua cidade para ser cadastrado. O número é 19 997 78 2794. E se você reside fora do Brasil, é muito fácil, é só colocar mais 55 e este número que você está vendo na telinha. Então é simples, gratuito, rápido e vai ser uma alegria
ter a sua mensagem ou mesmo o seu contato, para que diariamente possa receber as nossas novidades. Dando continuidade, agora na 166C, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta é evidente. É interessante isso, porque Kardec faz questão de fazer perguntas para que os espíritos possam esclarecer. Sempre houve uma dúvida muito grande, porque na época do povo judeu, na época do Cristo, se acreditava na ressurreição. E sempre houve aquele debate, aquela confusão. Na verdade, a ressurreição era a reencarnação entendida pelo povo judeu, de uma forma um pouco equivocada. Eles acreditavam que depois da morte, eles cuidavam muito bem do corpo. Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito retornaria no mesmo corpo. Fato que isso é impossível, porque o próprio Jesus nos disse: viestes do pó e para o pó retornarás. Jesus fala da reencarnação numa conversa com Nicodemos, que era um sacerdote daquela época, e Nicodemos teve toda uma dificuldade de compreender, porque ele mesmo pergunta a Jesus: Senhor, como pode eu, velho como sou, entrar no ventre de minha mãe, que ainda é mais velha do que eu? E Jesus então diz a ele: Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E no final Jesus diz: Nicodemos, se você, que é um doutor da lei, não consegue compreender, como que o povo há de compreender? E logicamente o tempo foi passando, as escrituras foram ficando diante do compasso de espera, até que nós tivemos, em 1857, na codificação da doutrina espírita, na publicação do primeiro livro, que é esse, o Livro dos Espíritos, nós tivemos lá então a explicação lógica da reencarnação, trazendo para todos nós a luz. Então Kardec agora está fazendo todo esse esclarecimento para todos nós, passo a passo, de maneira simplificada, para nós entendermos que não existe outro meio de alcançar nossa evolução se não for através de voltar no corpo físico quantas vezes for necessário. E aí foi a explicação que nós demos também no início. Vai depender do nosso esforço. Tudo na vida, seja no campo material, seja no campo espiritual, depende do esforço. Nós, para conseguirmos algo, salvo se nós herdarmos uma herança muito grande, que naquela existência não vamos ter que trabalhar, para se adquirir um carro, uma casa, para se casar, tudo é o esforço. É o esforço diário. No lado espiritual é a mesma coisa. Não adianta eu querer que os outros façam a minha parte. Para eu adquirir uma casa, eu tenho que trabalhar. Às vezes eu pago longos anos, uma prestação, um carro, a mesma coisa. Na senda espiritual, o esforço é tudo também. Não adianta eu achar por eu ser espírita, por eu dar passe, por eu frequentar um centro, por eu participar de um grupo de estudo, que a minha parte já está feita. Não. Isso daí é uma obrigação de quem é um espírita e no seu templo religioso. Agora vem a segunda parte, viver o que se aprende lá dentro. E é lá fora. É no trabalho, é na sociedade e principalmente dentro do lar, que é o local que nós encontramos os maiores amores, mas também os maiores desafetos de nossa atual existência. É lá que nós temos aqueles espíritos que temos uma afinidade imensa, mas é lá também que nós temos aqueles espíritos que trazemos uma repulsa que não sabemos de onde vem. Graças à reencarnação, hoje nós compreendemos que toda esta animosidade nasceu de um passado. Quando eu olho para uma pessoa e sinto um sentimento altamente positivo ou um sentimento negativo, ninguém desenvolve um sentimento olhando pela primeira vez para aquela pessoa. Fisicamente, na atual existência, eu posso estar olhando para a primeira vez, mas quando vem um sentimento positivo ou negativo, podemos ter certeza que tem a ver com o nosso passado. Quando eu estou lidando com o espírito pela primeira vez, não vai me soar nem positivo nem negativo, vai ser um neutro. Se eu tiver afinidade, vamos nos enturmar fácil, vamos ter ideias compatíveis e ali nasceu uma amizade.
Se nós temos pensamentos opostos, cada um vai para o seu lado e está tudo certo também. Mas ninguém olha para uma pessoa do nada e diz assim, eu tenho afinidade com você, ou eu odeio aquela pessoa. Tudo isso nasceu num pretório, no nosso pretérito. E nós estamos num grande reencontro de almas. As pessoas que nós vemos hoje, não podemos dizer que 100% é vinculado do nosso passado, mas esta porcentagem ultrapassa facilmente a casa dos 50%. São aqueles reencontros para que possamos juntos. E se hoje eu tenho aquele sentimento de repulsa, é com esta pessoa que eu tenho que trabalhar o meu íntimo. Porque amar aquele que me ama, amar aquele que eu amo, é fácil. É com aquele que me inspira indiferença, é aquele que me inspira um sentimento negativo, que eu tenho que começar aos poucos pedir na prece, pedir nas orações, no evangelho no lar, para que este sentimento aos poucos modifique. Na questão abaixo, na 167, Kardec questiona qual é a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aí a gente percebe que agora começa a se encaixar, porque muitas pessoas, quando passa, principalmente pelo sofrimento, acham que Deus foi injusto. Quando eu começo a entender a reencarnação, eu começo a entender a justiça divina. Muitas pessoas me perguntam, Sérgio, mas você não acha que eu deveria ter a lembrança do passado? E eu vou me lembrar que o Chico, no final da sua existência, durante alguns anos, Chico sempre dizia para as pessoas, não permita que as pessoas façam TVP por curiosidade. TVP, terapias de vidas passadas. Por quê? Porque o Chico já nos alertava sobre isso. O risco. Talvez nós não, segundo o Chico, nós não iríamos conseguir assimilar o que nós fizemos ontem. E o Chico falava mais. A grande maioria das pessoas, com certeza, vai para um hospital psiquiátrico. Então, o véu do esquecimento, se Deus nos concedeu, tem uma lógica, dentro da razão, do bom senso, exatamente para que nós não nos lembremos do passado e que possamos, então, diante de um novo recomeço, trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. Exatamente. Quando compreendemos a lei da reencarnação, nós vemos a justiça que tudo que está aos nossos meios age. Eu posso até não concordar, não compreender e não aceitar. Mas quando nós percebemos o meio que vivemos e olhamos para a história da humanidade, nós vemos que a Terra não passou um dia sem um conflito em algum canto do planeta. Seja dentro de um núcleo pequeno, ou seja numa guerra mundial como tivemos há menos de 100 anos atrás. A Terra, nesse seu regime de política, de religiosidade, de sociedade, nós vimos que muito mais foram os conflitos do que os benefícios em torno daqueles que estavam junto da coletividade para um progresso em parceria. Então, por isso que é facilmente compreensível que a vida ela vai nos mostrando os sinais para reorganizarmos, compreendermos, superarmos, passarmos por aquilo, não em forma de castigo, mas em forma de aprendizado. O Espiritismo também nos oferece uma nova vertente para a nossa compreensão. Eu, durante muitos anos, há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que eu fiquei meditando, porque diz o Espírito, e Kardec reafirma, que coube ao Espiritismo resgatar o cristianismo redivivo. E quando eu vou buscar naqueles livros de maneira romanceada, não é romance, em forma romanceada, de Chico Xavier, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, eu vou perceber que os cristãos iam para as arenas cantando, felizes. Por quê? Porque eles haviam compreendido o sentido da vida. Por outro lado,
Nós hoje, na condição do espiritismo cristão, temos todas as informações cabíveis para mudar o nosso eu, para compreender as leis naturais que nos cercam, para compreendermos as leis que Deus implantou e que passa a ter uma lógica tão grande que até hoje tantas religiões se debruçaram para tentar mostrar que o espiritismo estava equivocado. E o que ocorreu foi que muitos que estudaram acabaram se convertendo. Queridos amigos, o nosso tempo voa, ainda mais quando a temática é apaixonante, como é o caso da reencarnação. Gostaríamos de convidar a todos para o nosso Evangelho no Lar. É todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, simultaneamente feito pelo Facebook e feito pelo Instagram. Então, se você ainda não curtiu a minha página, a minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Passe a me seguir e o vídeo se inicia na minha linha do tempo. E você também pode acompanhar, se preferir, pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar. Vai ser uma alegria tê-los conosco. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, tendo uma gratidão enorme pela sua audiência. Um beijo no seu coração, até a próxima semana e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Até o nosso próximo programa. Uma boa semana a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.